O filme A Espera de um Milagre foi uma das atuações mais notáveis e impressionantes do cinema, dentro do qual possuía nomes como Tom Hanks e Michael Clarke Duncan. Lançado em 1999 nos Estados Unidos e no ano seguinte no Brasil, o longa ultrapassou a marca fácil de 100 milhões de dólares em bilheteria e chegou a ser indicado a 4 categorias do Oscar. Até hoje ele é considerado um dos melhores filmes do mundo. E se você ouviu como eu, essa subprodução se emocionou também. Agora, e se eu te contasse que na vida real um caso muito parecido com o do filme ocorreu? Tá curioso, né? Vem comigo que eu vou te contar. O filme foi inspirado no caso Stinney, mas afinal, que é esse caso? E será realmente que tem semelhanças com o filme? É o que nós vamos ver a partir de agora. George Junius Stinner Jr., nascido em 21 de outubro de 1929, foi um adolescente afro-americano condenado à pena de morte em junho de 1954, na cidade de Alcolu, na Carolina do Sul. Ele foi executado aos 14 anos de idade, o que ainda faz dele a pessoa mais jovem a ter sofrido pena capital nos Estados Unidos no século XX. A condenação dele e o processo judicial que levou à sua execução permanecem controversos com suspeitas de parcialidade motivada por racismo. Em 2014, para você ter ideia, 70 anos após a sua execução, a sentença condenatória foi considerada um erro judicial grave e anulada por um tribunal, por conter inúmeras falhas e inconsistências no processo. Em 1954, quando George Junius Stein Jr. vivia em Alcolu, no condado de Clarendon, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, o rapaz de 14 anos morava com o pai e sua mãe e os irmãos John, Charles e as irmãs Catherine e Amy. O pai trabalhava numa serraria, cujo nome dele era George, e a comunidade negra, inclusive, vivia separada dos brancos, pois imperavam as leis de Jim Crow. É incrível dizer isso, mas lá em 1954, no século XX, ou seja, quase no final da Segunda Guerra Mundial, havia leis claras de separação de negros e brancos. Era tipo assim, coisas do tipo, o bebedouro de negro é ruim, o de branco é bom. Tipo umas coisas bestas dessas. Isso era típico de várias cidades do sul dos Estados Unidos, como escolas, igrejas e outros locais públicos segregadas racionalmente por força de lei, com pouca interação entre brancos e negros. Em 23 de março de 1954, duas meninas, Betty June Bidmerk, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 8 anos, andavam de bicicleta à procura de flores. Passaram pela casa da família Stinney e perguntaram ao jovem George e sua irmã Catherine se eles sabiam onde encontrar flores da paixão. Mais tarde, as meninas não retornaram para casa. Os grupos de busca foram organizados com centenas de voluntários. Os corpos das meninas foram encontrados na manhã seguinte em uma vala cheia de água lamacenta. Ambas tinham sofrido ferimentos graves na cabeça. Stinney foi preso por algumas horas, depois interrogado por vários oficiais em uma sala trancada sem testemunha. Além dos agentes, após uma hora foi anunciado que Stinney havia confessado o crime. E de acordo com a confissão dele, ele tentou abusar de Beth sexualmente enquanto acatava flores. E após perder a paciência com a menor, que tentava proteger a amiga, a irmã no caso, né? Ele acabou matando as duas com uma barra de ferro e atirou os corpos no buraco lamacento. E de acordo com os policiais, o Stinney aparentemente tinha sido bem sucedido em matar as duas, contudo, teria cometido erro no caso de ocultar os cadáveres. O pai de George foi demitido do seu emprego na serraria local e sua família teve que se mudar, temendo por represálias. Mais tarde, verificou-se que tal barra de ferro usada no crime pesava mais de 9,7 quilos. E seria altamente improvável que Stinney, um garoto de 40 quilos, fosse capaz de erguer algo tão pesado assim. E ainda tivesse força para golpear
e matar duas meninas ao mesmo tempo. Além disso, os policiais presentes na suposta confissão de Stinney teriam apresentado informações conflitantes e não poderiam apresentar qualquer evidência física que corroborasse as histórias. O julgamento do jovem ocorreu no dia 24 de abril no tribunal do condado de Clarendon, após a seleção do júri, e o julgamento ocorreu ao meio-dia e terminou às 5h30. E apenas com 10 minutos, o júri, composto literalmente por homens brancos, emitiu o veredito de culpado e a sentença da morte na cadeira elétrica. O advogado de Stinney, Charles Plowden, apontado pelo Estado não contra-argumentou, não convocou testemunhas nem tampouco recorreu à sentença. Os brasileiros da Carolina do Sul, todas as pessoas com idade superior a 14 anos eram e ainda são tratados como adultos. Em 16 de junho de 1954, George foi executado no Complexo Correcional de Columbia, na Carolina do Sul. Às 19h30, Stinney caminhou até a cadeira elétrica com uma Bíblia debaixo do braço. O equipamento de tamanho adulto não se via, e quando foi atingido pela primeira onda elétrica de 2.400 volts, a massa que cobriu o rosto escorregou, revelando as queimaduras de terceiro grau em seu rosto e cabeça. Foram necessárias 3 descargas até ele ser declarado oficialmente morto, 4 minutos após o início do procedimento. Toda essa tortura, vamos pôr dessa forma, levou tudo isso. E esse processo e investigação do caso geraram controvérsias. Contudo, em 17 de dezembro de 2014, 70 anos após a execução, a justiça, por meio da juíza Carmen Mullen, anulou a condenação de George. E a magistrada tomou essa decisão após um pedido de familiares de George, porque o Tribunal da Carolina do Sul falhou em garantir um julgamento justo em 1954. Isso fez dele apenas um suspeito, já que um novo processo seria necessário para provar ou não sua culpa. A juíza, apesar de não desconsiderar a hipótese de Stinney Jr. ter cometido o crime, concluiu pela análise dos fatos ser provável que a confissão tenha sido conseguida através de meios coercitivos, decidindo assim pela anulação da sentença anterior, ou seja, que os policiais teriam agredido George até que ele confessasse. Você conhece esse caso? Já ouviu falar sobre ele? Deixe nos comentários para mim. Deixe o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!